Pronto, estamos gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está vendo esse vídeo lá depois. Se você já está aqui, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Princípios de Economia. Nós já começamos a falar aqui um pouquinho antes. A gente sempre tem um momento em off nas nossas aulas, tanto no início da aula quanto no final. É semelhante àquilo que a gente tem na sala, né, na aula presencial. Tem um momento que o professor chega, mas a aula não começou, e que a gente pode chegar e trocar uma ideia, perguntar sobre uma ideia para um trabalho, nesta ou naquela disciplina e tudo mais. E também no final, quando a aula termina, às vezes o professor está saindo, a gente caminha com ele ali no corredor e fala: professor, o que você pensa de tal coisa? Você já viu tal software? Ah, você já baixou isso aqui? Tá, então a gente vai fazer isso também, tá? Mas esse momento que nós estamos gravando aqui, nós estamos gravando a primeira aula da disciplina Princípios de Economia sendo lecionada neste segundo semestre de 2021. Nós estamos em meio a uma pandemia, esse é um momento histórico. Daqui a 40 anos vocês vão contar para os seus netinhos tudo que vocês viveram, como que era interessante, como era diferente, como a vida era menos tecnológica. Daqui a 40 anos, poxa, vocês vão estar lá na Lua, vão estar, enfim, vão estar com outras tecnologias ainda, outras revoluções virão. Tá, mas aí vocês vão contar muito de como que foi sobreviver a essa pandemia, esse miserável desse coronavírus. E nós não estamos inconscientes em relação a isso, tá? Então, desde esse primeiro encontro, eu estou dando o alerta, o aviso, a boa notícia para vocês de que essa disciplina vai ser livre de estresse, tá? Vai ser uma disciplina relativamente tranquila, com maneiras fáceis de avaliação, com uma dinâmica de leitura não tão pesada e principalmente que vai tentar explorar a curiosidade de vocês, tá? Como eu já disse anteriormente aqui em off, eu sou economista, sou apaixonado pela economia e a minha área de pesquisa é a economia comportamental. É aquele ramo da economia que reconhece que o ser humano não é totalmente racional, que ele tem limitações cognitivas, que ele sofre a influência de ambientes, que ele sofre a influência de condições emocionais, e que aí nem sempre a decisão dele é tão trivial em direção àquilo que é melhor para ele mesmo, tá? Tá, então, a nossa disciplina Princípios de Economia, ela tem uma função muito importante no curso de vocês. Não só nós queremos remover certo custo de entrada, ou seja, fazer com que na hora que vocês forem ler artigos, livros sobre economia, vocês não tenham tanta dificuldade. A gente vai tirar obstáculos, a gente vai dar alguma base conceitual a partir da qual vocês vão ter maior capacidade de fazer leituras mais profundas da economia. Esse é um dos grandes objetivos. E o outro também é tentar aproveitar a curiosidade que todos vocês têm, né? A gente escuta a economia mesmo sem querer. Mesmo quem não gosta de economia acaba tendo que conviver com assuntos econômicos, tem que tomar decisões econômicas. E eu vou contar para vocês uma história muito curiosa que aconteceu há, sei lá, quase 20 anos atrás. Tá? Eu já lecionei uma disciplina muito parecida com essa, usando o mesmo autor, o mesmo livro, né, uma edição anterior, mas o mesmo livro de introdução à economia que eu usava, lá atrás, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos. E aí, uma garota, no final da minha primeira aula, a primeira aula que a gente estava tendo junto, terminou a aula, ela veio falar comigo e falou assim: professor, olha, você vê que eu sento aqui na frente, eu vou tentar de toda forma ter uma boa nota nessa disciplina, mas eu queria te dizer que eu detesto economia. Eu falei, oh, a minha vontade foi dar risada mesmo. Eu tentei segurar a riso e falei assim: olha, por que você detesta economia? Ela falou assim: não, porque eu acho que as empresas são muito maldosas, é um mundo de poder em que as pessoas são manipuladas e eu sou contra tudo isso e eu odeio as grandes corporações que dominam o meu país e fez um discurso todo lá, né, dizendo tudo que ela detestava de grandes grupos econômicos. E aí, depois que ela terminou de fazer aquele desabafo, eu falei assim: olha, eu acho que você vai gostar dessa disciplina. Ela falou: ah, é por quê? Eu falei assim: não, porque aqui nós não vamos falar só bem da economia, não, nós vamos falar mal.
Aqui nós vamos falar mal de empresas, também vamos falar bem de empresas. Aqui nós vamos falar mal do governo, também vamos falar bem do governo. Mas aqui a gente não vai ter essa visão ingênua de que as coisas são preto ou branco, bom ou ruim, fácil ou difícil. A realidade é que o ambiente que a gente vive dificilmente é tão assim binário. As coisas são boas e ruins. As pessoas são gentis e grosseiras. Elas são ao mesmo tempo. Então, a economia tem isso. Tem algumas coisas que são extraordinárias e a gente deve admirar e apoiar, e outras coisas que são abjetas, são nojentas, são realmente terríveis. E a gente precisa conhecer. Mas a gente não tem que ter a ilusão de que a gente vai jogar aqui como se fosse a novela da Globo. A novela da Globo funciona assim. Tem muito tempo que eu não vejo novela, tá? Mas até onde eu sei ainda funciona assim. Nos primeiros capítulos você fica logo sabendo quem que é bonzinho e quem que é malvado. Poucas exceções. Tem raríssimos casos de pessoa que era bonzinho no início, mas que depois você vai descobrir que ela queria outras coisas. A maioria das novelas é assim. Primeiro capítulo você já sabe quem é o bonzinho e quem é o malvado. E aquilo continua até o final da novela. Quando no final da novela o bonzinho casa e fica rico, o malvado morre e fica doido, ou enfim, é algum sinal trágico. A economia não é assim. A economia a gente vai ser capaz de falar de empresas como o Uber e vai falar assim, tem algumas coisas que acontecem numa empresa como o Uber que são extraordinárias e que a gente deveria aprender e levar para outras coisas. Por outro lado, a gente vai olhar para a Uber e vai falar assim, Uber hoje faz parte de um processo muito preocupante no mercado de trabalho e que pode levar as pessoas a uma espécie de rotina de trabalhar 13, 15 horas por dia, se expondo a riscos urbanos, de violência e tudo, e para obter uma renda mínima decente. Então tem alguma coisa que é muito boa e tem uma coisa que é muito ruim no Uber. Se me perguntarem se a gente deveria proibir o Uber, eu falo de jeito nenhum. Se me perguntarem se eu gosto exatamente como o modelo do Uber funciona hoje, eu falo assim, bom, não, tem algumas coisas ali que a gente vai precisar rever. Esse modelo é muito bom, mas ele tem problemas sérios. Eu acho que ficou claro, né, gente? Nós estamos aqui não para ficar julgando como se fôssemos dar o veredito de que alguma coisa é ruim ou boa, se alguma coisa vai para o céu ou não vai, se alguma coisa deve continuar ou deve morrer. Nós vamos entender que as coisas são ambivalentes, que elas são duais, que elas têm múltiplas faces e que a economia também é assim. No final das contas, aquela aluna que eu contei para vocês lá na aula nos Estados Unidos, ela terminou com a maior nota da sala. Então eu consegui convencê-la de que o que a gente estava fazendo ali não era reproduzir uma narrativa da qual ela já discordava a princípio. O que a gente fez foi provocar, colocar questões, contar um pouco de história, misturar as histórias do passado com as histórias do dia a dia, permitir que as pessoas entendessem melhor a realidade que os cercam. Tá certo? Essa que é a ideia. Perguntas até aqui, comentários, reclamações ou sugestões. Eu já estou falando há mais de 15 minutos, então é hora de ouvir um pouquinho. Alguém gostaria de colocar no chat algum comentário, alguma dúvida? Tem alguém que está usando um Galaxy M30 que falou assim, memes, kkkkkkk. Então já vou dizer para vocês, tá? Não procurem na internet memes sobre mim, porque senão vocês vão acabar achando. Oi, professor, sou eu, Anne. Eu sou do Galaxy. Tudo Eu estou bem, Anny? tentando entrar pelo notebook, tudo bem? Tudo bem. Eu estou tentando baixar o Zoom aqui pelo notebook. Eu estava dirigindo, mas cheguei agora e Aham. vou tentar entrar aqui. Legal, que bom. Porque já temos memes da turma de ontem. Já, né? Eu sei. Já. Isso faz parte da realidade, tá, gente? Então eu não vou brigar contra isso. Mas enfim, o meu ponto é dizer assim: se a pessoa não quiser abrir seu vídeo, não tem problema. Ela pode usar só o áudio, ela pode usar o chat. O importante é que ela tente não ficar isolada.
Se a gente sentar aqui na sala de aula e achar que é aquele negócio chapado, aquela fórmula de sempre, tem um cara falando de lá, aí eu vou deixar o computador ali ligado, vou deitar na minha cama, vou tirar uma soneca. Quando eu acordar, eu vejo o que ele falou. Se eu não entender, eu vou lá e pego no YouTube. Se a gente vem para cá muito passivo, vem para a sala muito passivo, tem uma boa chance que a gente ainda assim vai ser aprovado. E isso é muito ruim. Porque você vai ganhar uma nota boa, vai ser aprovado, ou seja, o sistema de avaliação vai dizer que você está por dentro desse assunto, quando você não está. Então, tragam vocês para cá, tá? Estejam aqui presencialmente. Eu sei que o mundo de celular, de computador, de internet é muito chamativo. A gente facilmente se distrai, deixa lá uma coisa ligada e faz outra. Ao contrário do que muita gente pensa, o nosso cérebro não é multitarefas. A gente pensa uma coisa e depois a gente pensa outra. Ó, a Anne já conseguiu entrar ali no computador. Bem-vinda! É Anne mesmo, seu nome? Isso, legal, massa. Tá bom, gente. Eu tô vendo só kkk aqui. Até agora eu não tô vendo perguntas, ou comentários, ou reclamações, ou sugestões. Ó, tem uma Ana Luísa aqui. Ana Luísa é o nome da minha filha também. Eu tenho uma filha, a mais velha, minha filha mais velha, 17 aninhos, vai fazer o Enem esse ano, também chama Ana Luísa. Crislaine, Eric. O Eric foi o primeiro, não foi, Eric? Primeiro a pisar aqui hoje. Você já pode dizer, contar para os seus netos, eu fui o primeiro na turma do Luiz Maia. Ah, professor, mas eu sou suspeito para falar, cara. Eu sou apaixonado pelo que o senhor faz. Ah, que bom, legal. Vai curtir então. Nós vamos tentar, de tempos em tempos, fazer dicas de outras leituras, podcasts. Tem muitos podcasts legais sobre economia. Tem também um monte de bobagem, tá, gente? Tem um monte de gente falando bobagem sobre economia. E aí é difícil, às vezes a gente tem que ter uma paciência para não xingar. Mas enfim, ótimo. Como não tem perguntas aqui pelo chat, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá, gente? Por favor, confirmem aí para mim que vocês estão vendo um documento chamado Plano de Ensino. Sim, professor. Legal, obrigado. Pessoal, então olha só, essa altura vocês já devem estar careca de saber, mas é direito do aluno ver o plano de ensino no primeiro dia de aula. Não é uma coisa do tipo, é uma rotina, é uma prática. Não, é um direito de vocês saber o que vai rolar desde o primeiro dia de aula. Então, eu estou fazendo aqui essa apresentação. A disciplina chama Princípios de Economia, está sendo lecionada aqui na sede. E aí vem o primeiro elemento relevante desse documento. Fala assim, ementa. Qual que é a ementa da disciplina? É o que está lá no PPC, é o que está dizendo que nós estamos lecionando quando aprovamos esse curso. Nós vamos discutir aqui a economia e o problema econômico, os princípios da economia. Eu vou falar logo sobre essa expressão, tá, gente? Porque o nome da nossa disciplina, né, princípios. Mercados e estruturas, demanda e oferta, comportamento, elasticidade e tributação, falhas de mercado e papel da regulação, alguns mercados especiais, como é o mercado de trabalho e o mercado financeiro. A gente também vai falar sobre indicadores econômicos, como o PIB, né, que vocês já escutaram milhões de vezes falar, muitos de vocês já entendem, outros ainda têm alguma dúvida, mas têm vergonha de perguntar. Vamos falar sobre custo de vida, que no Brasil só faz subir, né? A nossa inflação está aí voltando para casa dos 10% ao ano, é um patamar alto, traz lembranças muito ruins da história do nosso país, mas vamos torcer que não seja uma coisa duradoura. E no final a gente vai falar também um pouquinho sobre políticas fiscal e monetária, que são as maneiras como o governo rege ou os seus gastos, a sua arrecadação, os seus impostos, por um lado, ou como ele define as taxas de juros na economia do outro, no caso da política monetária, tá? E é claro, tem uma discussão por trás de tudo que a gente está fazendo aqui. É o fato que a gente vive
num país desigual, excludente e insustentável. Só isso. Como é que você descreveria a economia brasileira? Bom, desigual, excludente e insustentável. Na verdade, essa descrição pode ser feita para quase todos os países do mundo, tá? Mesmo os países ricos. A gente também tem um nível elevado de desigualdade, esse é um problema grande da nossa civilização. E nós temos a insustentabilidade, né? Nós temos operações que, se continuarem do jeito que estão, daqui a um tempinho, não é que o nosso planeta corre risco, é a nossa vida nesse planeta que corre risco. Outros seres vão se adaptar perfeitamente bem, como os vírus, as bactérias, enfim, fungos. Fungos também parece que são altamente adaptáveis, com novas temperaturas, com novas acidez, nível de acidez e tudo mais. Mas enfim, vamos lá. Então, objetivos daqui da nossa conversa. Primeiro, desenvolver conhecimentos e habilidades na aplicação de conceitos e ferramentas de análise econômica fundamental. Rapidinho, tá, gente? Conhecimento é aquilo que você aprende um fato. Habilidade, você aprende a fazer, tá? Lembrando que a competência que cada um de nós está buscando aqui na faculdade, na universidade, ela é formada por 3 coisas. Conhecimento, então você vai aprender um monte de fatos que podem ser importantes. Vai aprender habilidades, ou seja, você vai ter que pôr a mão na massa, fazer algumas contas, fazer alguns tipos de gráfico, estar pronto a tomar a decisão quando determinadas informações estiverem disponíveis. E atitudes. Né? Atitudes é uma coisa que é difícil a gente ensinar na universidade, mas às vezes, principalmente, a gente ensina pelo exemplo. A maneira como a gente é solidário, empático. A minha internet está falhando aí para vocês ou vocês estão me ouvindo bem? Deu uma travadinha, professor, mas já voltou. Cortou, né, um pouco. Tá, deixa eu ver se eu interrompo aqui a atualização do OneDrive, que às vezes pode ajudar também. Mas agora tá ouvindo bem, viu, professor? Legal. Obrigado aí, tá, gente? Fiquem atentos aí e me interrompam, coloca um sinal de fumaça, bota no chat, manda WhatsApp. Se eu sair do ar aí, me avisem. Embora esse aplicativo aqui ele também me avisa. Tá, então esse objetivo geral, gente, pode ser dividido em objetivos específicos. A gente vai trabalhar a compreensão de certos eventos, fatos e dinâmicas econômicas. Vai trabalhar a aplicação de certas ferramentas, aplicar bem de maneira prática certas ferramentas. Vai tentar favorecer a compreensão da bronca, o tamanho da bronca que a gente está. Afinal de contas, qual que é o problema da economia brasileira? Nós precisamos entender o problema da economia brasileira para participar da sua solução. E também falar um pouquinho dos desafios sociais, porque a sociedade, as condições sociais da nossa sociedade, da nossa comunidade, elas estão intimamente ligadas a problemas econômicos. Então a gente precisa resolvê-los de maneira conjunta, tá? Não adianta fazer a solução lá para o andar de cima. Aliás, o andar de cima não deveria estar reclamando de muita coisa, como sempre no Brasil. Tá, aí vem o conteúdo programático, tudo que a gente vai ver. A gente vai falar aqui que é ciências econômicas, vai falar sobre hipóteses, modelos, a gente vai descrever o que... Opa, entrou 2. Quando a pessoa entra com quando a pessoa entra com dois contatos pelo celular junto com o computador, cria um eco, tá, gente? Cria um ciclo infinito de som que algumas pessoas acabam chamando de microfonia. Tá, então cuidado aí quando tiver com 2 microfones abertos no mesmo ambiente. A gente vai falar bastante sobre o tal da demanda e oferta, tá, gente? Esse é o modelo mais fundamental da economia e ele é muito, muito útil a ponto de, independente da pessoa estar fazendo um curso, o primeiro curso na sua vida de economia, ou a pessoa está fazendo um doutorado em economia nos Estados Unidos ou na França, ele ainda vai usar diariamente esse diagrama de demanda e oferta para
para sintetizar boa parte do que acontece em mercados. A gente vai falar sobre comportamentos, sensibilidades, ou no termo técnico, elasticidades, e vai falar sobre salário mínimo, PIB, PNB, índices de inflação. Então temos uma pauta bastante ampla, como eu já tinha antecipado. Mas eu quero chegar aqui no ponto de explicar um pouquinho como que é a nossa dinâmica, né? Eu já antecipei lá para quem estava mais curioso no grupo de WhatsApp, mas eu queria explicar como que vai ser na prática. Toda semana a gente vai ter 2 momentos. Um momento síncrono, que vai ser às quartas-feiras, de 16 às 18 horas. A gente tem esse encontro marcado aqui toda semana, quartas-feiras, final da tarde. Mas a gente também vai ter atividades que conjuntas devem compor algo como 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas por semana. A grande maioria dessas atividades vão ser aulas expositivas, ou seja, eu vou gravar uma aula para vocês, uma aula nova. Não vou simplesmente pegar uma aula que eu gravei lá no passado, não, e vou falar assim, vou gravar uma aula e vou falar assim, lembra daquele comentário que o Eric fez no último encontro? Pois é, eu vou falar dele de novo. Lembra aquela hora que a Anne saiu da conexão do carro, foi para o computador? Aquela hora eu estava explicando coisas assim, assim, assado, tá, gente? Então, por favor, me entendam que cada um de nós, quando vai assistir uma coisa que já está requentada, que foi gravada lá atrás, e que alguém manda para a gente para falar assim, ó, toma aí, isso aí é preguiça, isso aí é picaretagem. E não é isso que um professor faz. Um professor tenta dialogar com vocês. Ele puxa a língua de vocês para vocês falarem, de modo que ele saiba interagir com base nas preocupações, nas vivências, na realidade que aquela turma que ele está diante, de alguma forma se sinta representada e se sinta provocada a participar. Então, basicamente, aula presencial, entre aspas, na presença virtual nossa aqui, são só as quartas-feiras. E a cada semana a gente vai ter um vídeo, uma atividade, uma leitura que complementam o total de 4 horas, no máximo, de atividades por semana, tá? A gente está usando, nesse momento, a ferramenta chamada Zoom, porque ela permite que eu faça a subdivisão da turma e coloque vocês para debaterem determinadas questões, se conhecerem, se apresentarem e depois voltarem para trocar ideia digamos assim, na Assembleia Geral, quando está todo mundo junto de novo, tá? Então a ideia é basicamente essa. Mas nós vamos usar outras ferramentas. Tem uma outra ferramenta muito legal que chama Common Space. Quem já ouviu falar dessa aí? Levanta a mãozinha aí. Acho que quase ninguém ouviu falar, tá? Esse Common Space, ele é muito legal porque ele permite que a gente circule na sala. E é como se a gente tivesse pequenos avatares, aí a gente vai circulando na tela. Quando a gente está próximo de uma pessoa, tem uma espécie de um círculo assim de raio. Quando a gente está próximo de uma pessoa, os microfones abrem. Aí a pessoa escuta o que você está falando e você escuta o que ela está falando. Se você se distanciar, não escuta. Então, literalmente, dá para as pessoas migrarem entre grupos. Passar ali, conversar um pouquinho com o Vitor, sair, ir para o outro lado, falar com a Jennifer e com a Elane. Então, a gente vai usar essa ferramenta também aqui, mas tentar também não descambar para bate-papo de boteco e tal. Mas é bem legal. Vocês vão conhecer e vão gostar dessa ferramenta também. Deixa eu comentar mais algumas coisas aqui. A parte de tecnológica que a gente vai usar ainda inclui um blog, tá, gente? Esse endereço que vocês estão vendo aqui, ó, economaia.blogspot.com, esse endereço que vocês estão vendo é um trocadilho horrível, né, do pé quebrado aí com economia e maia, né? Então virou economaia. Pronto, no economaia.blogspot.com eu vou fazer uma espécie de um repositório, o acervo de tudo que a gente foi usando. Então terminou uma semana, eu falei sobre um texto, eu compartilhei um vídeo,
e a gente gravou essa aula juntos aqui, tudo isso vai estar como link lá no Blogspot. Terminou a segunda semana, teve outros vídeos, teve atividade, link para fazer uma avaliação e tal, pronto, vai estar tudo lá. Então, se em algum momento você tiver perdido, o WhatsApp tem lá milhares de mensagens, você passou 3 dias sem ver, quando você olha lá já tem 150 mensagens. Fala, minha Nossa Senhora, e agora? Pronto. Se você tiver perdido, vai lá para o blog. Lá vai estar organizadinho, semana a semana, tudo que rolou, em cada semana, tá? Tudo que eu fui compartilhando ao longo do tempo vai estar organizado por semanas lá no blog. Tá? Daí, se a pessoa tiver algum momento se distanciado da disciplina por alguma razão ou outra, depois quando voltar, ela pode resgatar tudo que rolou, na sequência que rolou, lá pelo blog, tá? Tem um canal do YouTube, aqueles de vocês mais curiosos podem assistir a aula antes, pode antecipar o assunto. Próxima semana eu vou fazer uma viagem, não vou assistir a aula do Luiz, deixa eu já ver como é que é o assunto. Vai lá e assiste do semestre passado e tal, mas uma coisa não substitui a outra, tá, gente? A nossa aula aqui é olho no olho, ainda que seja via computador. Mas eu estou falando com vocês. Eu estou falando com o Eric, estou falando com o Vitor, estou falando com a Milena. Eu não estou falando lá com o Bruno do semestre passado, com o Renato do semestre passado, tá? Então, tem muito material, mas é sempre bom a gente aproveitar aquilo que está sendo feito por nós, né? Conosco. De alguma forma, até tentar contribuir para essas discussões. Aqui tem o link que vocês receberam, senão vocês não estariam aqui, para acessar a sala. É o mesmo link, é a mesma senha toda vez. Então não vai precisar toda hora, apesar de que toda semana eu boto o link lá, para você não ter que sair procurando com o dedinho 5.000 mensagens até achar o link. Então toda semana, um pouquinho antes do horário da aula, fala assim, pessoal, estou entrando na sala, pumba, coloca o link lá de novo para vocês, tá? Tá, agora vamos falar daquela parte que muita gente acha que é a notícia ruim, mas que aqui eu vou dar mais uma vez notícia boa. Essa é uma disciplina zero estresse, stress free, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque se a pessoa participar dos nossos momentos síncronos, tiver um pouquinho de curiosidade sobre os assuntos, ela vai achar os formulários ridiculamente fáceis, vai tirar 9, 10 na grande maioria deles, aqui e ali, um ou outra errinho que ele cometer, ele vai ficar livre pela maneira como a gente calcula a nota. Então vamos explicar isso direito, tá, gente? A cada 2 semanas, mais ou menos em média, a cada 2 semanas, eu vou botar um link com 8 a 10 questões múltipla escolha. E aí, vai ter uma foto, você vai ter que interpretar, marcar um X, vai ter um VOF, vai ter uma besteira, assim, umas questões realmente muito básicas, só para checar se você esteve na sala de aula e se você entendeu ali um ou outro conceito, tá? Uma vez que você submeteu aquelas listas, eu vou acumulando aquilo. Então, a cada 2 semanas tem uma lista de exercícios. Quando a gente completar 4 listas, está feita a primeira VA. Com um pequeno detalhe. Eu vou pegar as 3 listas, das 4, eu vou pegar as 3 que você tirou a melhor nota e vou tirar a sua média. Então, ainda estou dizendo assim, você vai fazer 4 listas de exercícios, mas, sei lá, pode ter um dia que você não estava bem, você estava com dor de cabeça, enxaqueca, enfim, que você brigou com o seu namorado, com a sua namorada, enfim. E chegou ali e fez um exercício ruim. Pronto, eu jogo fora. O pior desempenho eu jogo fora. Aí se eu perder uma lista dessas, não submeter no prazo, aí essa ganhou 0, você joga essa fora. Tá? Então você, na verdade, vai ter que tirar um desempenho de média 70% em 3 das 4 listas, e essa vai ser sua nota de primeira VA. Segunda VA, mesma coisa. A gente vai ter mais 4 listas de exercícios, a gente vai jogar fora a pior e vai tirar a média das 3. Se nessas 2 médias de 3 listas você tiver a média 7,
Parabéns, meu amigo, você foi aprovado, vai-se embora, pode se preparar para a próxima disciplina. Tá, então... Ah, mas e se alguma coisa der errado, Luiz? E se eu estiver tendo alguma dificuldade e precisar fazer terceira VA? Pronto, na terceira VA já vou dizer como é que vai ser. Volta lá e refaça todas as listas de exercícios, porque o que eu vou fazer vai ser pensar questões das 8 listas de exercícios, combinar de uma certa forma criativa para fazer uma terceira VA. Talvez tenha lá uma ou outra questão nova, mas a grande maioria vai ser mínimas variações do que vocês já viram. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês é assim, gente, não precisa estudar 6 horas por semana para tirar nota boa nessa disciplina. Isso é uma coisa boa, mas é uma coisa também perigosa, porque muita gente fala assim, ah, não faço nada e tiro nota boa. Então, pode ser uma ilusão, você pode ter a ilusão do aprendizado. Mas nós estamos vivendo pandemia. Eu prefiro correr esse risco do que correr o risco de, em plena pandemia, estar aumentando o nível de estresse, a carga emocional, a pressão sobre pessoas que já estão passando bronca. Tá certo? Então, o alerta é assim, avaliação fácil é bom e é ruim. É bom porque não tem estresse. Você consegue ter uma noção ali de que se dá bem, mesmo não entregando 10 horas de revisão por semana. Por outro lado, ela também pode te dar um sinal falso. Pode te dizer que você está por dentro, quando na final você está só, sei lá, passando um olho na lista, na ficha de exercício, perdão, na ficha de aula antes de ver, antes de fazer as questões. Então isso também pode gerar essa ilusão de que você tem domínio sobre o material, quando na verdade você não tem. E o exame final, mesma coisa. Um formulário vai ser disponibilizado, você vai ter 2 dias para trabalhar sobre aquelas questões. A mesma coisa da terceira VA. Tá? Eu entrego numa data e te dou 2 dias para você entregar de volta. Sim, professor, mas como é que você sabe que a gente não vai copiar um do outro? Eu não sei. Não sei. Eu espero que não. É claro que eu sei que, pô, eu estou fazendo lá uma lista de exercícios. Tem uma questão que eu não entendi, não tem nada demais eu ligar para um colega meu, ou falar num chat com ele, abrir uma conversa de WhatsApp com ele e falar, vem cá, você fez aquela questão 7 lá, eu não entendi o que ele queria e tal. Normal. Uma pessoa ajudar a outra numa questão é normal. Agora, se a pessoa entregar a resposta para o outro, eu não vou ter como saber. E honestamente, eu não estou nem aí, cara. Porque quem está fazendo mal para si são essas pessoas. Tá? Quem faz isso um para o outro, ambos estão se prejudicando. E a conta chega mais cedo ou mais tarde. Então, enfim. Então, mais uma vez, gente, eu não quero que ninguém se estresse com essa avaliação, porque eu também não vou me estressar. Eu estou falando assim, olha, gente, isso aqui é uma maneira de avaliar minimamente. Eu te ajudo a se avaliar. Mas Professor, se você quiser travou, enganar a avaliação... Opa, interrompeu minha travou fala? aqui. Deu uma Perdi. travada aqui, eu não sei se travou aí para o pessoal também. Travou no meu também. Legal, obrigado, amigo. Vou voltar um pouquinho, então. Já voltou agora, né? Voltou. Sim, travou, mas tá tranquilo. Legal, obrigado. Valeu por avisar. Só para concluir esse ponto que eu estava falando, gente, é assim. Eu não tenho como saber se alguém colou um do outro. E, honestamente, nem é meu papel isso. Né? Nós estamos num ambiente virtual, nós estamos num ambiente de tecnologia. É praticamente impossível evitar que as pessoas ajam de forma desonesta. Então, eu estou só fazendo aquele alerta assim, se você copiar respostas um do outro, ou entregar respostas para um colega, vocês estão se prejudicando ambos. E a conta chega, mais cedo ou mais tarde. Então, enfim, prefiro imaginar, como eu tenho visto, tá, gente, que 95% dos meus alunos, quando eles têm algum problema com alguma avaliação, eles vão lá e me falam. Falam assim, Luiz, olha, eu estou atrasado. Você me dá mais 48 horas para submeter essa lista? Eu falo, claro, beleza. Zero de preocupação.
Não tem problema nenhum em fazer esse tipo de flexibilidade, tá? E assim a gente não precisa mentir um para o outro, a gente não precisa forçar a barra um com o outro. A gente abre franqueza e fala assim, ó, não tem nada não, não estou com problema de saúde nem nada não, mas eu me distraí e me dei conta agora que eu tenho que entregar a lista daqui a meia hora. Você tem como me dar mais 24 horas, 48 horas e me dá esse final de semana? Eu falo, pronto, vai-se embora. Faça no final de semana, depois a gente conversa. Tá? Legal, pessoal. Então, eu acho que vocês entenderam que a filosofia aqui não é entregar ponto de bandeja. É falar assim, esse mundo já está complicado demais. A disciplina não é para complicar, é para ajudar as pessoas. Vamos falar aqui, ó, também só para terminar essa minha fala desse documento, plano de ensino. Aqui vocês conseguem ver a previsão das aulas, da primeira até a última, tá, gente? Como a gente escolheu as quartas-feiras, a gente está protegido de feriado. Nesse semestre agora, os feriados estão caindo na terça e na segunda. Então, nós não vamos precisar deixar de ter aula síncrona por causa de feriado, tá? Se aqui e ali tiver alguma atividade do tipo, o nosso departamento está fazendo um encontro, a gente está fazendo algum tipo de atividade e tal, a gente pode remarcar alguma aula dessas, tá? Mas basicamente vocês veem aqui o que vai acontecer em cada semana, até lá no dia 3 de dezembro, quando a gente vai terminar a parte de aulas. Aí, no dia 8, que é um feriado, eu vou disponibilizar. Olha que coisa curiosa. No primeiro feriado que teve, as aulas já vão ter acabado. Dia 8 de dezembro. A parte de aula já vai ter acabado. Aí eu vou disponibilizar a terceira VA para aqueles que precisarem. Mas aí eu vou dar 2 dias para a pessoa concluir. E depois, lá entre os dias 15 e 17, mesma coisa para quem tiver ficado para a final, tá? Eu acho que... Eu estou vendo o Samuel ali com a mão levantada. Pode falar, Samuel. Ô, professor, deixa eu só tirar uma dúvida para ver se está tudo encaixado na minha mente, se eu entendi certo. Uhum. A terceira EVA, ela vai ser final, né? Isso, ela vai ser a composição do semestre inteiro, porque o senhor falou que as atividades para cada EVA, né, vai ter aquele conjunto, aí uma vai ser desperdiçada. Ou seja, vai ter uma outra EVA que vai ser tipo uma final, não é isso? Não, boa pergunta. Vamos voltar. Tá, a cada semana sim, semana não, você tem uma lista de exercícios, certo? Essas valem ponto, vou avisar, falar, ó pessoal, vocês têm até o dia tal para submeter, tá? Aí, quando acumular 4 dessas, aí eu vou falar assim, pronto pessoal, chegamos, já tivemos a nossa primeira VA. Você não vai fazer outra prova. Eu vou pegar essas 4 listas de exercícios, vou jogar fora a que cada um de vocês tirou nota mais baixa. Se a Anne tirou nota mais baixa na segunda, eu jogo fora a segunda dela, tiro a média de 3. Se o Eric tirou menor nota na primeira, jogo fora aquela, tiro média de 2, 3, 4. Se o Samuel tirou a pior nota na quarta, eu faço a média das 3 primeiras, tá? Quando eu fizer a média, eu vou lançar a nota de vocês. Pronto, aquela foi a sua nota da primeira VA. É a média das 3 melhores listas que você submeteu, tá? Aí na segunda VA, a mesma coisa. A quinta lista, a sexta lista, a sétima e a oitava, eu também vou olhar suas notas lá. Vou ver e falar assim, ó, a Anne tirou nota boa em todas elas, mas a mais baixa foi a oitava. Então vou tirar a média das 5, 6 e 7. Pronto, aquilo vai ser a nota da segunda VA. Se na média de primeira VA e segunda VA o Eric já tem nota superior a 7, tchau e benção. Valeu, obrigado por ter vindo. Te encontro aí no próximo semestre. Quem sabe a gente faz uma outra disciplina lá na frente. Acabou. Se com a média dessas duas VAs você tiver abaixo de 7, aí tu vai ter que fazer mais uma lista, mas uma lista um pouco maior. E que aí é a sua dúvida, Samuel. Na terceira VA, eu vou pegar matérias, né, pegar questões de todas as listas. Todas as 8 listas. Vou pensar questões de todas as 8 listas. E vou montar uma espécie de um
puxadinho ali, um arranjado, um baião de dois ali. Lá na minha terra, lá em Minas, a gente chama de mexido, quando a gente coloca lá um monte de carne, arroz, feijão, farofa, legumes e tal, coloca tudo numa panela só. Tem gente que chama de Professor, eu não cozido. estou achando a mãozinha, não. Posso levantar? Pode sim, diga lá, Anne. Se a gente, por exemplo, teve a V1, a V2, mas a gente teve nota suficiente para passar por média, mas ficou com 7 e a gente quiser aumentar a nossa nota, a gente pode usar a V3, né, para subir essa nota? Ou não, Pode. tem que avisar ou não precisa lhe avisar? Como é que funciona? Pronto, boa, Anne, boa pergunta. Eu vou fazer isso lá na época, tá? Eu vou falar assim, gente, vou colocar lá no WhatsApp assim, gente, ó, eu tenho 7 pessoas que vão precisar fazer terceira VA. Se alguém mais quer fazer a terceira VA, mas não precisa, me avise, tá? Só para não ter dúvida lá, alguém fazer uma VA que nem queria fazer, enfim, depois tira uma nota pior e tal. Tá, mas vai ser opcional. Você tem toda a razão, Anne. Nesse caso, se a pessoa já tem média de 7 na primeira e na segunda VAs, então a terceira é opcional e ela pode fazer sim, mas eu vou expressamente pedir para vocês. Vou falar, gente, ó, a data é tal. Quem quiser, me fale no privado, ou então me mande um e-mail aqui assim, assim, assado e tal. Mas isso tem toda a razão, rola sim. Que mais? Boas perguntas. Eu estou vendo que vocês estão prestando atenção. É ruim quando a gente fala aqui, igual o Homem da Cobra, e a turma tá lá jogando joguinho, Fortnite. Que jogo vocês jogam? Professor, se o senhor gostar de câmeras abertas, pode pedir, porque tem gente que também pode solicitar câmeras abertas aí, viu? Ah, tá, legal. É, não, mas eu deixo espontâneo. Quem quiser abrir, abre. Quem não quiser, não abre. Eu tô vendo o Duda com a mão levantada. Pode falar, Duda. Oi, professor, a minha dúvida é se, por exemplo, a gente fizer a terceira VA e a nota, só para aumentar a nota, e a nota da terceira VA não puxar para cima, mas sim para baixo. O senhor vai considerar a terceira VA também, ou o senhor descarta ela se minha nota for menor do que na primeira e na segunda? É, boa pergunta. Eu acho que eu não tenho como descartar não, sabe, Duda? Eu acho que só faz terceira VA mesmo quem... Ah, não, não, desculpa, tem sim, perdão. O computador já faz isso. Na hora que ele... Professor, o desespero já estava pegando aqui, viu? Não, eu que me confundi. Quando eu lanço no Siga, ele já tira a nota das duas maiores. Ele tira a nota final considerando as duas maiores, primeira, segunda e terceira. Perdão, é isso mesmo. Se a sua terceira contribuir para elevar a sua nota, ela entra. Se ela não contribuir, ela nem conta. Ela é descartada, porque o computador faz já o cálculo com a primeira e a segunda. Legal, boa pergunta também, Duda, obrigado. Samuel está com a mão levantada de novo, não sei se ele esqueceu ou se ele está em uma outra dúvida. Não, professor, é outra dúvida mesmo. É só para ver se eu entendi a questão do blog, né? As atividades. Uhum. O senhor vai fazer, porque não tem o Classroom, né? Aí, no caso, vai ser um formulário pelo blog, o senhor vai mandar por WhatsApp. Como é que vai ser essas fichas de exercício? Tá, vamos lá. Foi boa pergunta também, mas eu vou esclarecer. Gente, o Classroom é uma ferramenta que surgiu aí que um monte de gente aprendeu e adorou. Eu comecei a mexer e não gostei. Então falei assim, eu vou ficar com o que eu já faço. O que eu faço? Antes de ter a aula, vocês recebem um link para baixar as fichas de aula, ou seja, documentos com os gráficos, com as explicações que eu vou usar na sala de aula. Você recebe o link para aulas gravadas. Você recebe sugestão de leituras ou de artigos sobre o assunto adicional. Só que fica tudo organizadinho assim por semana. Você vê lá assim, princípios de economia, semana 1. Aí tem um link para fichas de aula, um link para o vídeo do YouTube, um link para leituras para quem quiser saber mais, sugestão de... E em alguns casos vai ter também, naquela semana, ter lista de exercícios de avaliação. E aí vai ter dizendo prazo para submeter, dia tal. Então, o blog, ao meu ver, ele
permite que depois a pessoa veja o panorama da disciplina toda, semana por semana. O que aconteceu, o que material que nós usamos e tal. Então, é como se fosse uma pasta. O blog eu trato como se fosse pastas semanais, que você pode chegar ali e ver tudo que rolou naquela semana, entendeu? Mas já tentaram me convencer a usar o Google Classroom e eu falo assim, não, estou bem, está funcionando bem essa ferramenta aqui de blog, está funcionando bem, está todo mundo conseguindo ter acesso a tudo. E aí, alguma hora eu vou fazer a conversão para lá, mas hoje ainda não tive, me apeteceu não. Professor, o senhor tem algum tutorial disponível para mexer no blog ou é por conta própria nossa mesmo? Eu nunca mexi, para ser sincero. Então pera aí, nós vamos ver agora o que é o blog. Eu acho que a visualização ajuda. Eu vou interromper essa Professor, eu queria um tutorial para o Zoom mesmo, porque o meu, por exemplo, está todo em inglês. Eu estou olhando assim, falando, tá, para onde eu corro? Porque está tudo em inglês. Você instalou o software, foi? Foi, instalei. O computador botou direto para instalar. Eu, tudo bem, tá certo, eu instalo. Só que veio todo em inglês, eu não sei mexer para nada. Beleza. Quando eu entrei errado, não entrei pela minha conta. Entrei com o nome de convidado. Eu tive que sair para voltar pela minha conta. Dá um tutorialzinho aí também. Boa. Vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo de algumas besteirinhas. Tem algumas coisas legais até, quer ver? Ó? Uma coisa que eu gosto muito. Olha aqui. Tem um plano de fundo, né, professor? Tem pano de fundo. Tem uma coisa ainda mais legal, cara. Olha só. Tem um filtro não. Tem uma opção aqui. Observem aqui o truque, ó. Não sei se dá para perceber. O meu vídeo agora, ele tá mais detalhado. Você consegue Mais ver claro, né? mais rusga, você consegue ver detalhes da face. Então tem uma espécie de uma maquiagem aqui, ó. Quer ver? Vou colocar de novo para vocês verem. Ó. Eu coloco uma maquiagem para melhorar. Onde é que tem isso, professor? Me avise agora. Onde é que tá? Clica aí sobre a opção vídeo, né? Tem uma setinha do lado do símbolo do vídeo. Sim. Aí tem lá Video Settings, ou configurações de vídeo. Aí tem uma coisa que chama, em inglês chama Touch Up My Appearance, ou Achei, ajuste a minha... professor. Pronto, aí você faz uma maquiagem. Eu, às vezes, estou com a barba mal feita, vou lá, coloco esse negócio aqui e fica só uma sombrinha assim, escondendo a minha barba mal feita. Ah lá, Ô, professor, Tô agora tentando colocar esse filtro. Todos esses recursos só pelo computador, não é isso? Eu acho que pelo celular também tem, mas como eu vou gravar o tutorial para vocês, eu vou testar com o celular e vou testar com o computador, tá? De toda forma, foi uma boa sugestão, Duda. Vou fazer isso, vou gravar um tutorial sobre Zoom para facilitar aí, digamos, o uso de outros recursos que às vezes as pessoas nem se dão conta que tem aqui. Tem alguns outros recursos interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente pode fazer pesquisa em tempo real, fazer uma pequena sondagem. Pessoal, quem gostou de tal assunto, vou fazer uma sondagem, pumba, faço uma pesquisa, vocês respondem, aí aparece o gráfico, quem que gostou, quem que não gostou e tal. Então tem alguns recursos, eu já aceitei aí a sugestão. Mas deixa eu compartilhar com vocês agora o blog, para vocês entenderem o que é o blog, que vai ficar mais claro. Deixa eu abrir aqui essa página, que é de um navegador. Eita, não era essa que eu queria, não. Deixa eu abrir uma outra página. Só um segundinho, tá, pessoal? Vou abrir aqui uma outra página. Vou pôr economaia.blogspot.com. E aí vou compartilhar essa tela aqui com vocês. Tá aqui. Pronto. Observe aí, por favor, Samuel. Esse daqui é o meu blog. O endereço que aparece lá em cima é economaia.blogspot.com, tá? Aí você vê aqui, vai passando, tem bem-vindo ao semestre 2021-2. Aí tem aqui uma mensagem de boas-vindas, a foto de uma linha de partida da maratona,
uma brincadeirinha que eu fiz, tá? Mas só para mostrar para vocês aqui, ó, como que era a semana 15, ou seja, a última semana do semestre passado. Aí tinha aqui, ó, momento síncrono, a pessoa clica aqui, vai para o vídeo. Sessão gravada, a pessoa clica aqui, vai para o vídeo. Fichas de aula, clica aqui, baixa o PDF. Formulário para nota, clica aqui, aparece um formulário eletrônico para ela marcar as respostas dela e ter a sua nota contabilizada. Tá? Então, a cada semana aparece isso, aparece um post novo, aqui ó, semanas 13 e 14, aqui, princípios de economia, momento síncrono, semana 13, semana 14, sessões gravadas, semana 13, semana 14. Fichas de aula, se a pessoa clicar aqui, ó, baixa um PDF, ela tem lá as fichas de aula. Formulário para nota, aqui nessa semana não teve, na semana 14 não teve. Então, o blog nada mais é que uma página na internet em que a gente encontra semana a semana todo o material que eu preciso, seja para ler, seja para assistir depois que uma sessão de vídeo já rolou, seja o link para fazer o exercício online. Entendeu? Ficou mais claro agora, Samuel? Ficou sim, professor. Beleza, cara. Muito bom. Obrigado pela pergunta, tá? A gente está aqui num ambiente que muitas vezes a sua pergunta pode ser a pergunta de outra pessoa mais tímida, que não tem, né, a mesma, sei lá, tranquilidade para abrir o áudio e falar. Então, eu agradeço muito quem está tendo essa generosidade de interagir, falar, tirar dúvida. Não tenha vergonha, tá, gente? Aqui não tem pergunta burra, não tem perda de tempo. A gente não está no sprint, né? A gente não está tentando ganhar uma corrida de 100 metros. Tá, por favor, confirmem aí para mim que vocês estão vendo de novo aquele documento de plano de ensino. E aí que vocês estão vendo a Estamos. bibliografia, né? Tá, então, gente, ó, os 3 primeiros livros que estão aí, todos eles estão no Minha Biblioteca. Eu imagino que todo mundo já tem acesso ao Minha Biblioteca, não já? Eu não. Professor, seria a biblioteca da universidade? Não, Seria então isso? vocês não conhecem o site Minha Biblioteca, não é isso? Eu não conheço. Pronto, então, Ô, professor, uma dúvida. Esse Minha Biblioteca foi a parceria, não foi que a Rural instituiu com o site? não, vamos lá, vamos explicar direitinho o que é isso aqui, gente. Olha só. No período presencial, a gente tinha os livros, eles estavam lá num prédio. Cada um podia ir lá tirar o livro emprestado e usar por 14 dias, depois tinha que devolver. No período online, não dá para a pessoa entrar no ônibus, né, no período de pandemia, não dá para a pessoa pegar um ônibus, ir para a universidade, tirar o livro sem se expor. Então a gente foi lá e alugou, fez um acordo, fez um contrato com uma empresa pagando para que os nossos alunos tenham lá o seu cadastro levado para dentro da página deles. Então cada um de nós, depois eu vou mostrar como faz o login, tá? Cada um de nós pode ir para um endereço chamado Minha Biblioteca, colocar as nossas credenciais e abrir uma página que não é livre para todo mundo. É livre para os estudantes da Rural. E ali você tem todos os livros que a gente precisa. Tá? Então, o livro principal que nós vamos usar é o livro do Gregory Mankiw, chama-se Introdução à Economia. Aqui eu estou colocando uma versão de 2006, mas se vocês entrarem lá no Minha Biblioteca, a versão que está disponível lá é bem mais atualizada, deve ser 2015, 2017, alguma coisa assim. Mas é o mesmo livro, tá? É o mesmo livro, com os mesmos assuntos, algumas vezes até com o mesmo capítulo. Se eu recomendei um capítulo 3, que era sobre demanda, você vai olhar lá também é capítulo 3 na edição mais atualizada. A vantagem desse livro é que vocês podem consultar, vocês podem tirar cópia de páginas, podem imprimir para PDF um conjunto X de páginas,
podem ficar com o livro disponível no seu computador, offline, para poder ler em outros momentos, só que até por um período de 14 dias. Então, o que a gente tem é, de fato, uma biblioteca virtual. E sem essa biblioteca, muitos de vocês não teriam acesso ao livro. Alguns poucos ainda iam correr, encontrar o livro num sebo, ou comprar um livro mesmo caro numa livraria, pagar às vezes 150, 200 reais para ter um livro. Com o site Minha Biblioteca, todos os alunos da Rural têm acesso aos livros que são utilizados nas disciplinas. Esse site é muito bom. Dá um trabalhinho na hora de logar, mas como eu já prometi para a Duda que eu vou fazer um tutorial para mexer no Zoom, eu vou fazer o tutorial de início de semestre. Aí eu vou colocar também, o primeiro assunto vai ser como mexer no Zoom, e o segundo assunto vai ser como acessar o Minha Biblioteca, tá? Vou fazer essa gravação amanhã mesmo, para que no nosso próximo encontro eu confira com vocês quem é que já teve acesso à Minha Biblioteca. E vale muito a pena, tá, gente? Tem livros excelentes ali. Não é só livro para estudar, não. Tem livros que às vezes a gente tem curiosidade, assuntos que a gente quer saber. Eu não sei quanto a vocês, tá? Mas toda vez que eu vou para a biblioteca, me dá vontade de sair pegando livro, vários assuntos. Assim, eu leio uma coisa e falo assim, história da gastronomia inglesa. Eu falo assim, pô, deixa eu dar uma olhada nesse livro. O que eles comem lá? Será que é só o fish and chips? Será que é só batatinha e peixe? Deixa eu ver o que tem de... Um monte de assunto que a gente pode ter interesse. A biblioteca, para mim, é um dos lugares mais agradáveis que tem, que você pode folhear, conhecer rapidamente assuntos, depois salta de um assunto para outro. E esse site permite isso também, tem muito boas obras. Livros atualizados, os livros que a gente usa de fato na disciplina, não é aquele negócio de fingir, sabe? Ah, eu quero usar o livro do Mankio, não tem lá, eu botei aqui um do Grimaldi. Não, não é isso. Ali tem os livros que os professores usam mesmo. E esse livro que a gente está usando aí, que está em destaque, em negrito, eu já vi que alguém levantou a mão, já chego lá. Esse livro que a gente colocou aqui em destaque, em negrito, esse livro, gente, é o livro que literalmente eu posso falar para vocês. Na França, na China, nos Estados Unidos, na Itália, em todo lugar do mundo, é esse o livro que se usa para fazer o momento de descoberta de boa parte da economia, tá? Esse livro é adotado mundialmente, é um daqueles fenômenos. Como eu disse para vocês, eu lecionei com base nesse livro quando eu dava aula lá nos Estados Unidos. E assim acontece na França, na Inglaterra, na China, em todo canto as pessoas usam esse livro. Ele realmente é muito bom. Deixa eu ver, quem é que estava com a mão levantada aqui? Ó, Eu, professor, Samuel de novo. Diga lá, manda lá, Samuel. Porque teve uma pergunta aqui, que também foi a minha, referente se as atividades seriam por formulários no Google Forms, e a outra seria se o Minha Biblioteca ele tem app para celular. Boa pergunta. Ó, na primeira pergunta é fácil. Sim, é Google Forms sim que a gente vai fazer, com detalhe que eu vou formatar o formulário como questão de teste, de modo que depois que passar o prazo de submissão, eu aperto um botãozinho e você recebe um e-mail dizendo qual que foi a sua nota, quais que você errou e quais que você acertou, tá? Então, sim, é Google Forms no formato de teste, e que, passado o momento de submissão, eu aperto um botão e todo mundo que fez aquela prova, entre aspas, né, aquela atividade avaliativa, recebe um e-mail com o seu resultado, tá? A segunda parte, se o Minha Biblioteca tem app. Eu nunca usei, eu sempre usei online, ou seja, via navegador. Mas a sua pergunta é relevante, então eu vou atrás de responder. Eu não sei a resposta, mas eu vou descobrir. Vai estar lá no nosso tutorial, tá? Assim que Eu estava tentando ver, professor, aqui no site, né, minhabiblioteca.com.br. Não consegui encontrar com facilidade a página de login, né? Tem lá para você e tal, mas não consegui achar.
Pronto, ótima pergunta. Então, se você quiser já se antecipar, antes do meu tutorial aparecer, vai na página da Biblioteca da Rural. Coloca Biblioteca UFRPE, e aí lá você vai encontrar as instruções, tanto do link de login, quanto de como que você usa. Basicamente, você vai usar o seu CPF, aí tem um primeiro acesso, vai definir uma senha, tem uma coisa assim. Tem um detalhe importante que parece que se o CPF começa com 0, você não digita o 0 na frente, tem uma coisa assim. Mas na página, se você puser no seu buscador aí agora, Biblioteca UFRPE, lá vai ser bem mais fácil de encontrar as instruções de acesso ao Minha Biblioteca, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho só sobre outros livros que tem aqui, tá, gente? Os outros dois, do Grimaldi e do Rossetti, são legais, mas principalmente porque são escritos por brasileiros. Então, o primeiro lá é escrito por um americano. O americano lá não sabe o que é imposto de renda no Brasil. Não sabe o que é sistema de transporte público no Brasil. Então, ele escreve muito bem sobre economia, mas tem algumas coisas que tem que ser brasileiro mesmo para entender essa bagunça nossa aqui. Então, os outros dois, o do Grimaldi e o do Rossetti, são livros escritos por brasileiros, que aí de alguma forma eles acabam fazendo exemplos, ilustrações com base na realidade brasileira. Então ele pode ajudar como complemento, tá? Mas, mais uma vez, não é necessário. Para ser bem franco, tá, gente? Ninguém é obrigado a ler nada, o que é uma pena, em alguma medida, porque acaba que alguns de vocês nunca leem mesmo. A minha experiência é que quando a gente gosta de um assunto, a gente deve ler. A gente deve achar que aquilo que o professor deu em sala de aula é o mínimo. E aí a gente pode ir atrás para saber mais, tá? O que nós vamos ensinar em sala de aula e cobrar nas avaliações é o mínimo sobre um assunto. E os livros Mãe, têm muito mais coisa. mãe, vai fazer cachorro quente hoje? Quer comprar coisa? Tu tem dinheiro pra comprar? Tem o do Alelo que entrou. Quem é que vai fazer cachorro quente aí, gente? Tá inteirando no negócio? Temos outro meme. Outro meme. Quem é que vai fazer cachorro quente aí, gente? Aqui só vai dar pra 10 reais de carne moída ou quer cocicina. Mistura os dois juntos. Os dois. Gente do Aí você céu. comprar 10 Ajuda aí de a carne descobrir moída. quem é para eu ter. Comprar com cima, eu tô só de cima. Suzana, Pronto, tem um microfone, cachorro Fechei. quente. Fechei já. Convida a sala aí. Vai fazer. Vamos lá, gente. Tendo feito a pausa para comprar o cachorro quente, olha aqui. Bibliografia complementar. Aqui é só se você realmente quiser mergulhar, tá? Mas tem uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito, ó. O Desafio da Sustentabilidade. Os desafios. Esse livro é muito legal. Eu gostei tanto que eu falei assim, vou pôr lá, se alguém quiser. Tem um outro aqui que chama Riqueza das Nações. É um livro escrito pelo Adam Smith, é o pai da economia. Tem muita coisa interessante que o cara lá em 250 anos atrás já sabia e escreveu. Então vale a pena dar uma lida e tal. Então, mais uma vez, essa parte toda aqui é para quem quer mesmo, quem quer se jogar, conhecer mais, ler mais, comparar diferentes abordagens. O que nós vamos precisar mesmo é atenção com as aulas e com as fichas de aula, que eu vou disponibilizar semanalmente. E se quiser complementar a leitura, é muito bom o livro do Mankiw, que está em destaque aí na tela de vocês, tá? Fora isso, eu preciso sempre lembrar, tem algumas pessoas que às vezes entram depois da aula ter começado, preciso sempre lembrar a questão da privacidade, tá? Então, a nossa aula, ela começa e termina com momentos em off, momentos que não está gravado, tá? Então, a gente se encontra aqui, os primeiros 15 minutos eu fico conversando um pouco, trocando ideia com vocês, daqui a pouco eu falo, pessoal, tá na hora da gente arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Eu vou começar a gravar, tá? Então eu peço a autorização de vocês, gravo a parte central da nossa aula
E depois, igual eu estou fazendo aqui agora, ó, vou interromper. 1, 2 e...